Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite, a comissão organizadora aí, né, da Semana da Biologia, da UFV de Rio Paranaíba, o pessoal do Colmeia, né, entrou em contato comigo, solicitando bem no começo do ano para participar do evento, depois veio a pandemia. Ninguém estava esperando isso, né? E a nossa vida meio que virou de ponta cabeça, mas foi muito interessante que vocês insistiram e tornaram o evento num evento online e retornaram, né, o contato comigo e eu aceitei o convite de muito bom grado, agradeço pela confiança e diante da temática, né, que o pessoal me passou, o pessoal da comissão, a gente resolveu falar um pouquinho com vocês hoje sobre a atuação de um biólogo nas ciências agrárias. Meio que definindo aqui, né, de um biólogo, poderia ser do biólogo, mas acaba que a biologia é muito ampla, as ciências agrárias também, e a maioria das coisas que eu vou comentar com vocês hoje faz referência à minha experiência profissional e vivência, né, com os colegas da biologia e da agronomia, certo? Pois bem, vamos dar início, né? Só para iniciar, deixar claro para vocês que, embora existam profissões bem definidas, né, muitas dessas profissões se interconectam pelas áreas de conhecimento que são abordadas nas diversas profissões, né? Eu coloquei aqui algumas áreas de conhecimento, por exemplo, que a gente tem na biologia e que a agronomia também tem, né? Então, acaba que a biologia, por ser uma ciência mais antiga, né, muito provavelmente as outras ciências beberam na fonte da biologia. E aí, se a gente for pensar no surgimento da agronomia, né, na história aí da humanidade, e na evolução da agronomia, das ciências agrárias, na história da humanidade, a gente pode aqui citar a biologia celular como tendo contribuído bastante, a microbiologia, né, com contribuição na fitopatologia e no conhecimento do solo, a partir da agronomia, a genética, evolução, biologia molecular, né? A partir do momento que surgiram as técnicas de biologia molecular e como que isso evoluiu, hoje a gente acabou de ver as duas pesquisadoras que criaram a técnica de edição de genes, né, o CRISPR, recebendo o prêmio Nobel. A própria biologia molecular tem muita influência da química e da bioquímica. A microscopia, né, o surgimento da microscopia, séculos atrás, tem grande contribuição da física, e a evolução da microscopia tal qual ela está hoje, com o surgimento de microscópios eletrônicos muito modernos, microscópio de força atômica, confocal, a física sempre está andando junto disso e com um protagonismo dentro da microscopia, mas acaba que a biologia utiliza-se, né, da microscopia, acessou um mundo desconhecido a partir dela
E, com certeza, isso tem desdobramentos tanto na biologia quanto na agronomia, né? Se a gente pensar que o conhecimento de vírus em planta, como que ele evoluiu, a microscopia tem grande parte nisso tudo. A entomologia também é uma área da biologia, mas que é em comum com a agronomia, dentro da zoologia, né? Existem grandes entomólogos que são biólogos e grandes entomólogos que são agrônomos, né? Então, existe uma área voltada para a agronomia propriamente, que é a entomologia agrícola, que tem evoluído muito, contribuído muito dentro das ciências agrárias também. E aí eu não poderia deixar de falar da botânica, né? Se a gente for parar para pensar, a maioria dos trabalhos e do conhecimento gerado dentro da agronomia provavelmente tem a planta como objeto de estudo, né? E a botânica, com certeza, tem o seu protagonismo e a sua grande relevância dentro da agronomia, né? Muitos cursos de agronomia têm várias disciplinas de botânica, são disciplinas básicas para a formação do agrônomo, e os cursos de biologia também têm disciplinas de botânica, ainda mais que a agronomia, né? E, com certeza, a botânica tem grande contribuição. Só para vocês terem uma ideia aqui da questão da botânica, né? A gente tem a botânica historicamente surgindo desde a era da Grécia Antiga, né? Dessa época da Grécia Antiga, e conhecido como o pai da botânica, o Teofrasto, né? Que foi discípulo do Aristóteles. Então, é uma coisa que vem desde muito tempo, a interação do homem com as plantas. No início, o interesse pelas plantas sempre foi muito voltado ao uso dessas plantas pela humanidade. Isso tem a ver com a agronomia, né? Que o foco da agronomia é mais voltado para isso. E à medida que a botânica foi se desenvolvendo ao longo da história, o interesse da humanidade passou a ser intrínseco à própria planta, né? Não necessariamente se estuda hoje em dia, aí há muito tempo atrás, inclusive, somente as plantas que teriam algum interesse de uso, né? A botânica avançou nesse sentido, né? E a botânica está muito ligada à agronomia, né? Uma das áreas de muito interesse de minha parte é a anatomia vegetal, é uma área onde eu tive a possibilidade de estudar durante a pós-graduação e graduação. E para vocês terem ideia, né, para vocês verem, existem artigos científicos que tratam das inter-relações entre anatomia vegetal e produção vegetal, por exemplo, né, como esse exemplo aqui desse artigo de 2004 da Acta Botânica Brasílica. Esse artigo, vocês tiverem acesso a ele mais à frente, vocês vão ver que se fala de cutícula interferindo em questões relacionadas à produção vegetal, tricomas, compactação de tecidos, lignificação, interferindo em palatabilidade de ruminantes. Então, esse artigo aborda bastante coisa sobre a anatomia vegetal interferindo na produção vegetal e como que a anatomia vegetal pode ser usada como uma ferramenta, como um auxílio para um melhor entendimento, né, da produção vegetal. De longe, provavelmente a fisiologia vegetal vai ser a área de conhecimento que tem maior interferência na agronomia.
Resta ver aqui que existem livros voltados à fisiologia da produção vegetal, fisiologia de plantas cultivadas, né? Um colega que é do IF de Goiás, que fala assim que boa parte do PIB do Brasil se deve à atividade carboxilásica da rubisco, né? Então, a fisiologia vegetal e a produção vegetal, a agronomia em si, andam muito juntos, né? E a evolução da fisiologia tem a ver com a evolução da agronomia também, né? Uma outra coisa bastante importante dentro da botânica e que tem grande interferência dentro da agronomia é a biologia reprodutiva, né? Entender como que as plantas reproduzem, né? As questões relacionadas aos polinizadores, né? Isso tem grande interferência na produção vegetal. E isso a botânica tem contribuído muito ao longo do tempo aí no entendimento da biologia reprodutiva das plantas. E aí a gente cai nos estereótipos, né? Embora existam muitas coisas imbricadas entre agronomia e biologia, por exemplo, se a gente pensa em agrônomo, muitas vezes até por um preconceito estabelecido, uma coisa cultural estabelecida e um preconceito, se criam esses estereótipos, né? Que o agrônomo seria o sujeito com botina, cinto de fivela, chapéu e etc., e que o biólogo seria o sujeito meio bicho grilo, né? Então, dentro da comunidade universitária, se tem essas brincadeiras e esses estereótipos, muitas vezes, rondando rodas de conversa e etc. O que, na verdade, pelo próprio nome, pelo próprio termo, isso é somente um estereótipo, não existe regra para isso, né? Eu, por exemplo, tive muitos professores dentro do curso de biologia que eram agrônomos. Tive professora de sistemática vegetal que era engenheira florestal, né? Como também eu acredito que existem professores de vocês até, e aqui também onde eu leciono, né, no IFTM, que estão dando aula na biologia e que são agrônomos também, né? E também professores que estão dando aula na agronomia e que são biólogos. Então, não existe essa coisa estanque, né? De que cada coisa ocupa um lugar, embora a gente possa os estereótipos e reconhecer algumas coisas nesse sentido, certo? Falar um pouco da minha história para introduzir esse assunto, né, da atuação do biólogo dentro da agronomia, dentro desse contexto de vivência e experiência própria. Eu fiz o bacharelado em Ciências Biológicas pela UFPB, né, que é a Universidade Federal da Paraíba, o campus lá de João Pessoa. Eu sou de lá, de João Pessoa, na Paraíba, nasci lá. E ingressei no curso de Ciências Biológicas em 2001, me formei em 2006. Nessa época tinha muita greve, né? Não é porque o curso lá é tão longo assim, né? Mas nessa época, era a época do governo Fernando Henrique, e tinha muita greve. Seguramente eu tive aí quase um ano ou mais de um ano de greve, quando juntava todas as greves.
que a gente teve naquela época. Então, é, terminei o bacharelado, comecei a fazer a licenciatura para tentar sair com os dois, mas em 2007, antes disso, né, em 2006, eu prestei a seleção para o mestrado em botânica na UFV, de Viçosa. Passei, e em 2007 eu deixei João Pessoa e fui para Viçosa, fazer o mestrado em botânica, né? Eu, na época da graduação, eu tinha um interesse muito grande pela anatomia vegetal, e eu estava num laboratório a coordenadora do laboratório era da sistemática, muito embora ela trabalhasse também com anatomia. Mas eu queria avançar na anatomia, né? Eu tinha muita curiosidade, era uma coisa que despertava muito interesse em mim, e eu vi que existia um grupo forte de anatomia na UFV, de Viçosa, e decidi fazer o mestrado lá. Tive a sorte e a possibilidade de fazer, né? Passei e entrei em 2007 no mestrado em botânica. Terminei o mestrado em 2009 e logo em seguida já ingressei no doutorado em botânica também, pela UFV de Viçosa, e concluí o doutorado em 2013. Em 2014, eu ingressei no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, campus de Uberaba, né? Fiz o concurso, consegui passar nesse concurso. Foi um concurso grande que ocorreu em 2014 para vários campi da instituição, do IFTM, e eu entrei para uma vaga de botânica, né, que foi aberta, uma vaga para professor de botânica. Ainda em 2014, chegando nessa instituição, a gente começa a se organizar, né, embora no começo a carga de aula seja muito grande, a gente precisa preparar a aula, a gente passa praticamente quase 1 ano e meio, 2 anos, muito focado em preparo de aula, em deixar a disciplina mais redonda, né, rodando muito bem. Então, esse início é mais penoso nesse sentido, mas ainda assim eu tentei me organizar para criar o laboratório de biologia vegetal, junto com uma outra colega da instituição, que também atua no laboratório, e isso ocorreu ainda em 2014. Em 2018, eu me torno coordenador do mestrado profissional em produção vegetal. Então, isso foi meio que um marco, assim, no meu entendimento, que a partir do momento que eu entrei no IFTM, o meu foco começou a se voltar muito para a área de ciências agrárias, né? Eu vou falar um pouco da história da instituição, vocês vão entender o porquê disso. E aí eu continuo até o momento como coordenador do curso do mestrado em produção vegetal. Em 2020, agora, a gente conseguiu aprovar um polo Embrapi, soluções agroalimentares no IFTM Campus Uberaba. Eu vou voltar a comentar sobre o polo mais à frente, ao longo aqui da apresentação para vocês. Sempre nessa nossa história é importante a gente ter um reconhecimento e agradecimento, né, por quem contribuiu demais na nossa formação e na nossa história. A UFPB, né,
que é a universidade onde eu fiz o curso de Ciências Biológicas, tem grande contribuição em minha formação, sem dúvida alguma. Então, eu deixo aqui o meu reconhecimento. Foi lá que eu fiz iniciação científica, entrei no laboratório da minha ex-orientadora de graduação, a professora Maria de Fátima Agra, que contribuiu demais na minha formação voltada à pesquisa científica, contribuiu demais para que eu pudesse seguir uma carreira acadêmica, que eu conseguisse pleitear uma pós-graduação. Então, fica aqui o agradecimento e o reconhecimento. Mas, sem dúvida alguma, também tenho um grande reconhecimento e agradecimento pela UFV, né? A UFV é a instituição a qual vocês fazem parte, né? Aí no campus Rio Paranaíba, eu já tive a oportunidade de visitar o campus de vocês, numa banca de concurso para professor temporário. Eu sou contemporâneo da professora Jaqueline, que é a professora de vocês aí de botânica, né? Da parte de anatomia. Então, na época que eu entrei na UFV, a Jaqueline, ela também fazia pós-graduação lá, e a UFV, praticamente toda a minha história dentro da pós-graduação foi na UFV, né? E a gente não pode deixar de lembrar aqui desses dizeres, né, das 4 pilastras, né? Aí, no campus de Rio Paranaíba, a gente sabe que também tem as 4 pilastras, né? Onde a gente entra todos os dias e sai, e a gente enxerga esses dizeres: estudar, saber, agir e vencer. Eu fico um pouco preocupado com essa história de vencer, que parece que vencer é uma consequência do estudar, saber e agir, e tem relação, mas o vencer é uma coisa muito subjetiva, né? O que é vencer, né? Parece que é aquela história de vencer na vida, você precisa vencer na vida. O vencer na vida, ou vencer, é uma coisa muito subjetiva e própria de cada um, depende muito do que cada um almeja na vida e do que cada um reconhece como vencer. Mas, com certeza, o estudar, saber e agir, ele tem grande importância na vida da gente, né? E a gente estuda e começa a adquirir conhecimento, começa a saber mais, né? Mas não age, acaba que parece que algo ficou meio manco, né? Ou somente se a gente parte para o agir sem o embasamento, né, sem todo esse arcabouço do estudar e do saber, do conhecimento, também parece que o agir, ele fica meio manco. Então, eu acho que essas coisas se complementam. E aí, então, como eu falei para vocês, em 2014, eu entrei no IFTM, e quando a gente entra numa instituição, né, eu me tornei servidor público, né, professor do IFTM, a gente se depara com uma realidade diferente, né? A gente tem que pensar muito nas expectativas que o IFTM, Uberaba, tinha em relação a gente, né? Qual era a expectativa que o IFTM tinha em relação a mim? E também o perfil da região onde eu estava me inserindo, né? Desde o concurso já, né, na prova do concurso, me chamou a atenção que quase 70% da prova ali era fisiologia vegetal, era uma prova ampla, né, com sistemática, anatomia, morfologia, fisiologia,
pegando várias áreas da botânica aí, mas me chamou a atenção que a prova tinha um foco muito bem esclarecido dentro da fisiologia vegetal, né? Aqui está uma imagem da entrada do IFTM, do campus onde eu trabalho. É uma fazenda com mais de 400 hectares, onde o campus se estabeleceu. Isso tem uma história antiga, de mais de 60 anos. Era uma escola agrotécnica que depois virou Cefet e depois virou Instituto Federal. A gente, aqui na região do Triângulo Mineiro, né? Nessa região do Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba, que é uma região que tem um perfil de agropecuária muito importante, né? Quem conhece o Triângulo Mineiro sabe disso. Essa região tem um perfil muito voltado à agropecuária, né? Aqui tem uma foto aérea da cidade de Uberaba. É uma cidade de médio porte. A gente tem mais de 300 mil habitantes em Uberaba. É uma cidade grande em vista da cidade de onde eu estava morando, que era Viçosa. Também passei por Florestal, pela UFV de Florestal. Morei um tempo lá, porque lecionei na UFV de Florestal como professor temporário. Mas é uma cidade, Uberaba é uma cidade pequena quando se compara a João Pessoa, que é a cidade de onde eu vim. Então, acaba que nessa minha trajetória eu acabei me acostumando e achando melhor cidade pequena. E quando vim aqui para Uberaba, me deparei com a realidade também que eu já havia me esquecido, né? De trânsito e lugares distantes, né? Mas que também tem os seus benefícios em termos de estrutura de uma cidade desse porte. Uberaba é muito reconhecida pela ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. É uma associação muito antiga, centenária, se eu não me engano, ou está perto disso. Não me vem aqui à memória exatamente a data de criação da ABCZ, mas a ABCZ tem uma história muito importante na cidade, dentro da pecuária e no Brasil inteiro, né? Uberaba também é um sítio paleontológico. Então, aqui a gente tem o Parque dos Dinossauros, ali na região de Pirópolis, que é um lugar mais para fora da cidade aqui de Uberaba. E lá existe um museu, né, dos dinossauros, com diversos fósseis de dinossauros. Existem dinossauros que foram descobertos aqui na nossa região, né? Esse daqui é um deles. E existe um protagonismo muito grande dentro desse cenário da paleontologia aqui em Uberaba. Existe, perto de Peirópolis, alguns lugares de escavação, e é um sítio paleontológico muito importante, e é interessante, nessa região, era uma região de nidificação dos dinossauros. Então, é um dos poucos lugares do Brasil, acredito, onde se encontra fóssil de ovo de dinossauro. Então, lá no museu, a gente vê os fósseis de ovos de dinossauros, né? Porque era um lugar onde os dinossauros colocavam ovos. E na cidade como um todo, a cidade em geral, eu costumo brincar que a gente não dá uma enxadada aqui na terra de Uberaba que não arranque um fóssil, né? Então, existem várias obras na cidade que são embargadas. Tem uma obra que
do lado de um shopping, né, de um condomínio que está sendo construído, que foi embargada porque começaram a escavar e se achou fóssil. O professor do IF, que dá disciplina de paleonto, um dia ele estava passando na cidade, tinha uma rocha num jardim, e ele olhou e disse, nossa, ali tem um fóssil. Aí bateu palma, chamou a dona da casa, perguntou, poderia olhar, tal. Chamou um colega da UFTM e confirmaram, tinha um fóssil naquela rocha. Então, é um lugar que tem uma história aí relacionada à paleontologia muito importante, né? Como eu falei para vocês, a tradição agropecuária, né, da cidade. Então, a ABCZ, ela absorveu essa história inteira do estabelecimento, desenvolvimento das raças zebuínas, né? Então, a gente tem o gado zebuíno aqui, chegou da Índia no Brasil, há muito tempo atrás, se estabeleceu no Brasil, e a evolução das raças zebuínas no Brasil se deve muito à BCZ. Uberaba também, e a região como um todo, tem uma importância na produção de grãos, milho, soja, sorgo, tem uma importância muito grande em relação à cana-de-açúcar, existem usinas na região, e plantações de cana extensas. Em Uberaba em si, mas na região como um todo, se a gente pega a região de Campos Altos e a região de vocês, né, onde vocês estão, e também Araguari, aqui do lado de Uberaba, tem uma importância grande dentro do café do Cerrado. Então, daí o perfil regional, né, estabelecido é esse perfil voltado à agropecuária. E aí, quando eu cheguei em 2014, em Uberaba, eu me senti isso aqui, um biólogo no meio de agrônomos, né? Ora, passei a um concurso para dar aula de botânica, né? Mas desde minha chegada, nas primeiras conversas, né, que eu tive com o coordenador do curso, diretor do campus, né, coordenador geral de ensino, diretor geral de ensino, etc., etc., eu percebi que eles me queriam voltado ao curso de agronomia, né? O coordenador de agronomia disse, não, eu quero que você se dedique às disciplinas de botânica na agronomia. A nossa ideia é fixar você nas disciplinas de botânica da agronomia. Essa vaga foi pedida pela agronomia, essa vaga de concurso, você passou, então parecia-me que existia um foco voltado para isso, e no decorrer do tempo eu enxerguei perfeitamente que era isso, né? E as demandas que me chegavam sempre eram muito voltadas à fisiologia vegetal. E eu dizia, nossa, mas minha área de formação em pós-graduação é botânica, mas minha ênfase era a anatomia vegetal, né? Embora eu tenha tido disciplina de fisiologia na pós-graduação, estudei isso na graduação também, na pós-graduação, mas minha ênfase era anatomia, mas sempre as demandas muito voltadas à fisiologia, daí a importância que eu digo, né, da fisiologia dentro da agronomia. Pois bem, entrei como professor de anatomia, morfologia vegetal, sistemática vegetal e fisiologia vegetal da instituição. Uma outra colega que entrou logo em seguida, efetivou logo em seguida, é a professora Anaísa, que também leciona as mesmas disciplinas, mas acabou que, diante do andamento das coisas, a Anaísa ficou um pouco mais voltada
para o curso de biologia e eu fiquei um pouco mais voltado para o curso de agronomia, embora a gente desse aula em ambos os cursos, né? Os colegas todos do curso de agronomia me acolheram muito bem, fui muito bem recebido, me senti bem ao lado deles. E daí então a gente começa, além de dar aula, como eu falei para vocês, né, o biólogo ali, botânico, dando aula para o curso de agronomia, a gente precisa contextualizar, né, as disciplinas dentro do curso, os exemplos que a gente começa a dar dentro da disciplina são exemplos voltados à produção vegetal, voltados à agronomia, mas também, como eu tinha a pesquisa como uma parte importante da minha formação e da minha área de atuação, a criação e o funcionamento e o desenvolvimento aí, né, o estabelecimento, consolidação, o que for, a esse respeito de um laboratório de botânica, né, de biologia vegetal, no IFTM era muito importante. E a gente começou a se voltar a isso também. Nesse contexto, existia um prédio que ele tinha acabado de ser construído. Ele sequer tinha sido ocupado, se esperava ainda o habite para poder ocupar o prédio, etc. E daí, então, pouco tempo depois que eu adentrei na instituição, o prédio foi liberado e a gente ocupou o espaço que estava reservado para a botânica, né? Um espaço com sala de aula, para aula prática, e também um espaço com algumas salas voltadas para algo mais ligado à pesquisa. Na época, não tinha nada, praticamente. Né? Essa foto aqui, que é como está hoje, né, o laboratório, o que tinha no laboratório era esse micrótomo aqui, branquinho, que está bem encostado aqui, e essa balança. Tá? Praticamente era isso que a gente tinha. Que me lembro, não tinha praticamente nada. Tinha lâmina, alguns reagentes, algum material de consumo e pouca coisa. Esse micrótomo, quando eu cheguei lá, eu nem sabia o que era, porque ele é todo branco, né? Ele não tinha marca. Micrótomo comprado aí por licitação e não era um micrótomo dos mais desejáveis, né, para se ter em um laboratório, mas era o que tinha, né? E a gente começou a trabalhar com sementes nessa época, porque com anatomia eu não tinha muita estrutura para trabalhar, né? Não tinha reagente, não tinha corante, não tinha. Muitas vezes faltava lâmina histológica, o micrótomo, ninguém tinha nenhum manual, faltava navalha, etc. Né? Então, a estrutura ainda era um tanto quanto precária. Com o tempo, a gente foi participando de projetos, de editais, pleiteando coisas dentro da instituição, conseguindo verba, e a gente foi avançando. Compramos micrótomo, compramos bomba de vácuo, dessecador, compramos uma central de inclusão em parafina, e o laboratório ele foi se organizando, né? Depois compramos microscópio com câmera acoplada, né? O fotomicroscópio, o estereomicroscópio com câmera acoplada, computadores, armários. Aqui a gente tem um leitor de microplaca, né? E o laboratório foi se equipando, e dentro desse contexto que eu falei para vocês, de que
A anatomia vegetal era a minha área, né, de concentração durante a pós-graduação, mas as demandas do curso e as expectativas geradas eram muito em cima da fisiologia vegetal. A gente conseguiu também ir se equipando no sentido de começar um trabalho com fisiologia vegetal, né? Trabalhos de pesquisa com fisiologia vegetal. Então, a gente conseguiu adquirir primeiro um fluorômetro. Esse aparelho ele faz leitura da fluorescência da clorofila A e ele dá vários parâmetros aí referentes à etapa fotoquímica da fotossíntese, né? Rendimento quântico máximo do fotossistema 2, rendimento quântico efetivo, a curva de luz. Então, um aparelho muito interessante para os trabalhos com fisiologia, e foi o primeiro que a gente começou a trabalhar. Mais recentemente, a gente conseguiu adquirir um IRGA, né? É um leitor de fotossíntese que a gente consegue agora trabalhar com trocas gasosas, taxa fotossintética, concentração interna de CO2 na folha, condutância estomática. Então, isso vai trazer um avanço substancial dentro dos nossos trabalhos de fisiologia, né, na instituição. Também conseguimos adquirir um medidor de clorofila, um clorofilog, que também é importante para os trabalhos de fisiologia, medir o teor de clorofila. E adquirimos também, mais recentemente, uma câmera térmica, porque a gente tem feito alguns trabalhos com estresse hídrico em plantas, e a condição de temperatura do dossel, ela possibilita que a gente calcule um índice de estresse hídrico, chamado CWSI, que é muito importante para os trabalhos com estresse hídrico. Então, é uma foto térmica que a gente consegue tirar. Essa foto térmica, ela dá a condição de temperatura, e esses dados são bem importantes para esses trabalhos, né? Então, quando eu entrei na instituição, os primeiros trabalhos que a gente conseguiu fazer eram trabalhos muito simples. Eu costumo brincar que a gente trabalhava com o mediu, pesou, contou, né? Mediu, pesou, contou. O mediu, pesou, contou, ele é muito importante. Ele é muito importante dentro da agronomia. Mas a fisiologia, a anatomia, é, essas duas áreas vão trazer informações no sentido de se explicar melhor, de se entender melhor, né, o que está acontecendo em determinada situação, que são muito relevantes, né, quando a gente pensa nos trabalhos voltados à área da agronomia. E aí começa a trajetória do biólogo dentro das ciências agrárias, que é a temática da palestra que eu comentei com vocês, né? Que foi a proposta de tema nosso aqui, né? Dentro dessa demanda toda gerada pela instituição da fisiologia, eu fiquei instigado, né? A cada vez mais trabalhar com fisiologia, estudar fisiologia, me aprimorar na fisiologia, fazer cursos, etc., etc., para que eu conseguisse minimamente dar conta de atender essa demanda gerada pela instituição e também esse perfil regional onde o IFTM está inserido, ao que se espera do IFTM dentro da região, né? Eu acho que é um dos grandes objetivos, né, de uma instituição de ensino e pesquisa, de um pesquisador que está inserido nela. A gente se formou, né, passei a vida inteira
numa instituição pública de ensino, foi paga com dinheiro, né? Minha formação foi paga com dinheiro do contribuinte, com dinheiro de vocês, com o nosso dinheiro. O meu salário, hoje em dia, ainda é pago com o dinheiro do contribuinte. A gente precisa dar uma resposta à sociedade. E a gente tem como dar uma resposta à sociedade com o nosso trabalho. Além da formação, né, pessoal, né, dos alunos, dentro dos cursos da formação profissional, a gente pode fazer pesquisa, né? A gente pode fazer extensão, né? Então, esses trabalhos têm implicações na sociedade de algum modo, alguns mais e outros menos. Pois bem, nesse contexto, eu tenho um histórico na minha trajetória também de trabalhos com plantas medicinais. É uma coisa que, desde a graduação, sempre despertou meu interesse. E naquela época em que o laboratório ainda engateava muito e que a gente não tinha muita estrutura e que, ao longo do tempo, a gente foi se mobilizando para criar estrutura, a gente iniciou um trabalho com o horto de plantas medicinais do IFTM, né? Nesse trabalho, existia uma área que era um horto, né? E percebam que a gente nunca começa nada do zero, né? Já existia um horto no IFTM, uma área de plantas medicinais que estava abandonada, cheia de mato, e eu despertei interesse para aquela área, e além de a gente nunca começar nada do zero, a gente também nunca faz nada sozinho, né? Então, eu fiz algumas parcerias com alguns professores, a gente fez uma visita à reserva Eco Cerrado lá em Araxá, o pessoal doou muita planta medicinal para a gente, e a gente revitalizou esse espaço e plantou ali bastante planta medicinal, e criamos um núcleo de bioprospecção em produtos naturais dentro da instituição, né? Foi uma época muito produtiva, né, voltada a isso aqui. A gente chegou a ter ali mais de 50 plantas medicinais, todas identificadas, então o papel do botânico aí, né, todas identificadas em nível de espécie, e a gente cultivava essas plantas lá, e a partir desse horto de plantas medicinais, que a gente revitalizou o espaço, a gente criou o que eu chamo de estratoteca, né? O que é a estratoteca? É uma biblioteca de extratos vegetais, certo? Existem estratotecas em diversas instituições, no país e fora do país. Como a demanda do IF é uma demanda sempre voltada para as ciências agrárias, pelo menos era neste ponto em que eu estava me inserindo, eu achei por bem colocar um enfoque da estratoteca no controle e combate de pragas e doenças de plantas usadas na agricultura. Embora a estratoteca possa ser usada para vários outros fins, né? E por que esse enfoque, né? Por que essa história de voltada a pragas e doenças de plantas, né? A partir de dados vegetais. Coloquei aqui para vocês, né? Por que a gente deve estudar, né, pesticidas botânicos na agricultura ou na agroecologia? Os agrotóxicos do Brasil, eles são classificados em função do seu efeito em ratos, né? São testes feitos com ratos, administração via oral, dermal, inalatória. E dentro desses testes se verifica o grau de toxicidade dos agrotóxicos, né? Dos agrotóxicos registrados no Brasil até um tempo atrás, porque de um determinado ano para cá se soltou a boiada, né? E a boiada só não está passando na área ambiental, ela está passando
em várias áreas, e foram registrados aí uma batelada de novos agrotóxicos para diversas culturas, ou um agrotóxico que já era estabelecido para uma cultura foi registrado para outra, etc, etc. Então, muita coisa aconteceu ultimamente. Mas um dado um pouco mais antigo, a gente tinha que 64,1% dos agrotóxicos registrados no Brasil são medianamente tóxicos, tá? E 27,7%, quase 30%, são altamente tóxicos. Isso é dado da Anvisa, né, que é uma agência que atua na regulação de agrotóxicos no Brasil. Tá? E tem uma tabela aqui mostrando essa classificação e a concentração letal desses agrotóxicos, né? E aí, esse dado aqui é de 2019, é mais recente. A Anvisa também ela faz levantamento anual de resíduo em agrotóxicos nos alimentos. Eles pegam aí cerca de quase 5.000 amostras em mais de 70 municípios do Brasil, e eles avaliam amostras, essas amostras em relação aos resíduos, e o dado de 2019 é que 49% tinha ausência de resíduo, 28% estava no limite permitido, né, para o resíduo, 23% estava em inconformidade. 17% disso era agrotóxico usado, mas que não tinha registro para a cultura, era proibido para aquela cultura. 2,3% que estava acima do limite. E 0,89% tinha potencial de risco agudo à saúde. Né? Então, esse número é muito pequeno, ele é muito pequeno quando a gente olha somente o número, mas para quem vai se alimentar com isso, eu acho que a gente não tem que olhar só o número, né? Existe uma outra parte aí embutida que é bem grave, né? Aqui também é um dado mais antigo, se eu não me engano, isso é de 2018. Esses números variam, né, a cada ano, e com o passar do tempo, você tem uma cultura sendo a vilã, né, do momento, depois ela passa a não ser mais. Então, o tomate passou muito tempo sendo o vilão dos agrotóxicos. Hoje em dia, de alguns anos para cá, o vilão é o pimentão. Então, das amostras de pimentão ali avaliadas, né, 91,8% das amostras estavam com limites aí acima ou com algum problema de inconformidade do uso dos agrotóxicos, como naquele gráfico anterior mostrou ali a inconformidade, né? O morango vem em segundo lugar, pepino, alface, cenoura, abacaxi, beterraba, né? E a batata é o que 0% das amostras, né, não tinha nenhuma amostra avaliada em inconformidade. Existem maneiras de tentar minimizar essa situação, que é higienizar bem os alimentos. Existem receitinhas aí de televisão, de internet, de literatura, de como fazer isso com água sanitária, bicarbonato de sódio, etc. Então, o que acontece é que isso daqui tem interferência na nossa vida, né? Não tenham dúvida disso. E daí, então, existe uma categoria aí de pesticidas botânicos ou pesticidas naturais, né? Que esteve muito em voga no passado, mas que com o advento aí das grandes indústrias
químicas e a evolução disso, né? Surgiram inúmeros produtos sintéticos que tomaram conta do mercado inteiro e os pesticidas naturais, eles tinham muitos problemas de uniformidade, de controle de qualidade, de obtenção de matéria-prima, de eficácia. Isso foi sendo deixado de lado, mas eles também têm benefícios, né? São produtos que apresentam uma meia-vida curta em relação aos outros, né, os sintéticos, estruturas químicas já presentes na natureza, então elas têm uma maior facilidade de degradação, né? Ocorre também que muitas vezes se usam misturas de substâncias, né, químicas, e isso pode estar atuando em mais de um alvo, né, lá na ação, e pode ter mais de um princípio ativo envolvido, então isso diminui a possibilidade de desenvolvimento de resistência, que é um grande problema de defensivo hoje no Brasil, a resistência, né? Se lança um produto, poucos anos depois já se verifica que os organismos-alvo desenvolvem resistência. E também os pesticidas naturais, eles têm poucos halógenos, né, que são aquelas moléculas com presença de cloro, flúor, e isso causa menos impacto ambiental também. Existem diversas abordagens aí ligadas à descoberta, né, de produtos, de princípios bioativos na natureza. Você pode fazer um levantamento randômico, aleatório, com isolamento bioguiado, né, onde você pega uma planta, a priori, sem um motivo mais aparente, aleatoriamente, você vai estudar toda a parte fitoquímica dela, vai isolar alguns compostos, e esses compostos vão sendo testados, e à medida que eles vão apresentando atividade, eles vão sendo selecionados para maior aprofundamento de estudo dentro da planta, então são feitas frações dos extratos e assim por diante, né? Pode-se partir para a purificação da molécula e assim por diante. Existem essas instituições pelo mundo onde estratotecas até muito importantes, né? Elas existem. Aqui a gente tem a Universidade de Mississippi, mostrando vários extratos aqui armazenados. Nesse caso aqui, até acredito que seja a própria droga vegetal, né? Como aqui também, que é a planta seca, a própria droga vegetal, mas a partir disso também se obtém os extratos, né? E uma outra abordagem que se faz é a abordagem quimiotaxonômica, onde se conhece já uma planta, tem um determinado efeito e se pega um parente próximo dessa planta, baseado na taxonomia, para se estudar, para ver se esse parente tem algum efeito, ou mais potencializado, ou menos, ou para uma outra situação. Existe a abordagem etnobotânica, que parte do conhecimento popular que as pessoas têm a respeito das plantas. Então, você faz o levantamento de conhecimento etnobotânico, etnofarmacológico. A partir daí, isso serve de base para escolha, né, da planta, para estudo. Determinada planta é usada como inseticida ou como repelente, né? Então, a partir desse conhecimento, muitas vezes se estuda, talvez esse seja o mais usado, esse tipo de abordagem. E existe até a abordagem ecológica, que é observar o comportamento animal e, a partir dessa informação, usar isso como escolha da planta. Então, um determinado macaco, ele come constantemente uma folha de uma planta,
mas se percebe ali, acompanhando o comportamento do animal, que ele não está comendo aquilo como alimento, né? Aquilo não é fonte de alimento. Então, se ele não está comendo com alimento, por que ele está comendo, né? O que aquela planta está trazendo para ele? Muitas vezes se usa esse tipo de abordagem. É um pouco mais difícil, né? Porque é mais demorado, envolve muitas coisas, mas também se tem esse tipo de abordagem. A partir aqui das plantas, né, que podem ser pesticidas de origem vegetal, você pode fazer uma modificação estrutural de uma substância purificada, ou você pode usar a própria substância purificada, ou você pode usar a substância purificada como protótipo para a síntese química de uma outra molécula. Você pode usar um extrato padronizado, né, da planta, ao seu estudo aí dentro dessa seara dos pesticidas botânicos, né? Só para vocês terem ideia, existem herbicidas que foram desenvolvidos a partir de plantas, né? Então, existe uma planta chamada Callistemon citrinus, que é essa planta aqui, e que se verificou que ela tinha uma atividade alelopática, né? Existiam compostos alelopáticos, existia um composto natural chamado leptospermona, que a partir desse composto natural chegou uma molécula chamada mesotriona, e ela foi descoberta e ela foi usada como herbicida, né? Então, aqui está a mesotriona, o herbicida comercial aqui, o Calisto, né? Ele é um inibidor da síntese de carotenoides e é um herbicida seletivo de ação sistêmica, utilizado aí no controle pós-emergente de plantas daninhas na cultura do milho e da cana-de-açúcar. Aqui está a mesotriona, que é uma molécula bem mais potente do que a molécula natural, né, que é a leptospermona. E aí, para vocês terem ideia dos desdobramentos dessas coisas, né, a partir da mesotriona se chegou no NTBC, né, que é a nitisinona, na verdade, nitisinona, e esse NTBC é a substância ativa do orfadin, tá? Esse medicamento, ele é usado para quem tem distúrbio de metabolizar tirosina, né? Tem um distúrbio no organismo que não consegue metabolizar tirosina, e isso causa problema, e esse medicamento, ele bloqueia a enzima que converte a tirosina em substâncias nocivas no organismo, né? Então, vocês verem a história aqui, ó, da planta, herbicida, medicamento para humano, né? O pireto, né, que é um nome geral aí dado a inseticidas vindos do crisântemo, né? E a partir do isso já foi muito usado durante séculos como inseticida. Isso era comercializado, inclusive. E a partir dessas informações, né, das plantas, foram sintetizadas piretrinas, que são esses piretróides, que elas são mais tóxicas do que as piretrinas naturais. Um piretróide sintético muito comum é a aletrina, e é usado como inseticida, tá? A gente tem alguns terpenos aqui com ação inseticida, né? Os costunolídeos e artemisinina são exemplos. Aqui, a artemisia, que é a planta. O forbol aqui de jatrófa, né? Que é uma forbiácea. As resinas de pinos também. Então, existem vários compostos aí naturais que podem ser usados para diversas coisas, inclusive dentro da agricultura como pesticidas botânicos, né? Pesticidas naturais, e sem dúvida alguma a natureza, vocês podem ter certeza que é o maior laboratório químico que
a gente tem no planeta, né? Então, existem diversos produtos naturais que são usados aí como tecnologias verdes, né? Na agricultura, seja tradicional, seja orgânica, usados como pesticidas naturais. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? De nomes comerciais desses herbicidas que são usados nos Estados Unidos, a partir de óleos essenciais de capim-limão, de cravo da Índia, de canela, de citros, de pinos, né? Então, existe aí uma variedade de produtos comerciais já que, perto dos pesticidas sintéticos, comercialmente isso ainda é um tanto quanto incipiente, mas que existe uma certa abertura de mercado, principalmente nos dias atuais, quando se fala muito em agricultura orgânica e melhores condições de vida, etc., né? Sustentabilidade. E a Estratoteca do IFTM bebeu nessa fonte, né, dessas informações que eu trouxe aqui da literatura para vocês, e a gente criou lá, a partir de plantas cultivadas ou nativas, a gente coletava a planta, identificava ela em nível de espécie, secava essa planta de forma controlada, pulverizava essa droga vegetal para obter um pó, armazenava isso tudo catalogado de forma adequada, fazia esse cata da planta também e guardava esse cata da planta, muitas vezes cultivava essa planta no horto de plantas medicinais, então a gente tinha toda a trajetória da planta desde o campo até o horto e sua secagem, esse cata e etc. E a partir daí a gente ia criando um estoque, né, de drogas vegetais secas, todas elas identificadas com georreferenciamento, informações a respeito da população dessa planta na natureza, etc., estado de conservação. E a gente fazia um extrato, ou aquoso ou etanólico, dessas plantas. Depois a gente retirava o solvente, ou num rota evaporador, e depois passando aqui pelo liofilizador. Quando era álcool, usava o rota a vapor e depois o liofilizador. Quando era água, o solvente ia direto para o liofilizador. E ao final, a gente tinha o que a gente chama de um extrato bruto concentrado da planta. E que era um pó, né, uma coisa meio pastosa. Se tivesse muito ácido graxo, era meio pastoso, muitas vezes era um pó, que era o extrato bruto concentrado. E isso era armazenado em freezer. E isso era o produto final da Estratoteca, embora a Estratoteca envolva tudo isso aqui. Certo? Beleza. Com esses extratos, a gente começou a fazer várias parcerias. Então, aqui o biólogo, né, atuando na agronomia. O meu foco em si, com os meus alunos, era o controle de pragas e doenças de interesse agrícola. Certo? Então, controle de pragas e doenças de interesse agrícola. Mas à medida que a Estratoteca começou a tomar volume e que outros colegas da instituição ficaram sabendo, eles começaram a propor algumas parcerias, uma proposta de estudo com mastite, né, de boi, de vaca, né, mastite de vaca. Houve estudo com controle de micro-organismo, né? Houve estudo com controle de fungo de armazenamento de semente. Houve estudo com controle de mosquito da dengue, de larva do mosquito da dengue. E eu, propriamente, estava muito focado na parte aqui dos insetos que têm interesse agrícola, né? E aí nós fizemos alguns trabalhos, né? Um dos trabalhos foi com a traça das crucíferas, que é essa aqui. Aqui está a fase aval, né? A traça das crucíferas, e a gente pegava essa lagarta e junto com o professor Robson Tuller,
que é da entomologia agrícola da instituição, ele tem criação desses insetos no laboratório dele, então ele tinha criação de Plutela, ele tinha criação de Spodoptera, e de outros insetos ali de interesse agrícola, e a gente montava experimento junto com o professor Robson, usando os extratos vegetais, né? A gente utilizava um controle natural, que era o óleo de ninho. O óleo de ninho já é amplamente conhecido como um inseticida, né? De origem natural. Usava também um inseticida sintético, que era o Game, e os extratos. Então, a gente tinha extrato de várias plantas aqui, aquoso e etanólico, né? A partir daqueles extratos brutos concentrados, a gente tirava uma alíquota desse extrato, diluía isso num solvente apropriado e usava nos experimentos, nos ensaios, né? A gente teve aqui, ó, Quitoco, controlando aqui 99%, açafrão da terra 95%, então, alguns extratos equiparados com inseticida sintético e com o óleo de nim, para a traça das crucíferas aqui. Eu coloquei aqui os nomes populares porque eu acho que isso ainda não está publicado e até por uma proteção do conhecimento e pela uma proteção da nossa biodiversidade aí, né? Eu resolvi não colocar o nome das espécies. Então, quitoco, existem várias espécies aí conhecidas como quitoco, açafrão, várias espécies e assim por diante. Algumas pode-se chegar mais facilmente ao nome científico a partir do nome popular, mas eu resolvi colocar somente o nome popular aqui. Então, esse foi um trabalho interessante que a gente desenvolveu já aqui como a história, né, da temática do biólogo agindo aqui na ciência voltada para a agronomia. A gente fez um outro trabalho com o Spodoptera frugipeda, que é a lagarta do cartucho do milho, uma lagarta de importância agrícola muito grande, causa dano importante a diversas culturas, principalmente a do milho, né, chegando a perdas aí bem consideráveis na cultura. E a gente conseguiu aqui também um controle de 43% aqui com 5, que era pimenta de macaco, controle de 31% com o T4, que era o açapeixe, né? Então, esse foi um tipo de trabalho que a gente desenvolveu e que ainda vem desenvolvendo dentro da instituição. A partir desse trabalho, a gente publicou esse capítulo de livro aqui, falando sobre o uso de inseticidas botânicos, né, potencial, desafios, perspectivas, de um grupo de Araxá que convidou a gente para participar dessa publicação. E a gente também fez trabalhos de extensão, né? Veja bem, a partir das plantas medicinais, a gente fez um trabalho no CAPS, que é uma instituição que atende pessoas com ciências diversas, né? Problemas psiquiátricos também, né? O foco, normalmente, é mais voltado a problemas psiquiátricos, né? Mas eles fazem um trabalho muito interessante e a gente, com o PET da agronomia, os alunos da agronomia também, muitos deles envolvidos, né, comigo, lá dentro do curso, a gente criava horta, plantava, também fazia canteiro de planta medicinal para eles, e aí o pessoal lá fazia trabalho com aromaterapia, né, com os frequentantes lá, os frequentadores do CAPS, e era um trabalho interessante. A gente fez trabalho também nas escolas, né? Então a gente montava canteiro de planta medicinal nas escolas, dava treinamento para a professora poder usar as plantas medicinais no ensino, né? Lá da escola, então os alunos se envolviam, os funcionários da escola envolviam. Aqui é um exemplo da Escola Estadual Nossa Senhora da Badia, aqui em Uberaba, os alunos da biologia, aqui o Weber,
aqui a Jussara, o Geraldo, e funcionário da escola, aluno da escola, vários alunos das escolas aqui que a gente chegou a trabalhar. A gente também recebia os alunos das escolas da região, mostrava o horto de plantas medicinais, falava sobre propagação dessas plantas por semente, por estaca, né? Os alunos da agronomia trabalhavam bastante, levava os alunos para o laboratório, mostrava como que faz o extrato, aí também mostrava coisas de anatomia no microscópio, então era um trabalho bem interessante, certo? Isso, a gente aprovou um projeto do CNPq, que era do núcleo de agroecologia da instituição, que já existia e que foi revitalizado também. Vários colegas participaram aqui desse núcleo. Esse trabalho da estratoteca e do horto estava dentro do núcleo. A gente fazia curso de agroecologia, de pesticida botânico, como que faz o extrato, visando também formular fichas agroecológicas e etc. Eu tenho trabalhado também com produção de mudas, né? Então, foi uma coisa que despertou meu interesse. Aqui, um dos trabalhos nossos aqui com produção de muda de café. Então, mais uma vez aqui, o botânico dentro da agronomia, né? O biólogo dentro da agronomia. E surgiu com uma aluna que me procurou, apareceu na janela da minha sala e disse, professor, vamos trabalhar com semente de café, porque a semente tem problema de germinação. Nossa, mas pensei comigo, né? Se planta café há séculos no Brasil e tem problema de germinação na semente. Aí, depois fui estudar sobre o assunto. Realmente tinha algum problema de germinação, mas muita coisa já havia sido sanada, existia um protocolo muito bem fundamentado para a germinação da semente, fui conversar com pessoas de fora, da Unesp, Botucatu, que trabalhavam com café, né, com semente. E aí, conversando com o professor Amaral, lá de Botucatu, ele disse, não, ó, a germinação tem muita coisa. Foca em tentar acelerar o crescimento dessa muda, que essa muda ela é meio empancada, né? Parece jumento empancado, ela demora a crescer, etc. E a gente fez esse trabalho, que foi publicado, junto com a Kelly, que é uma aluna da agronomia, e a gente foi, desde a germinação até a produção da muda em si, usou também regulador de crescimento e fertirrigação na produção da muda, de modo que a gente conseguiu produzir uma muda, diante desse processo todo, que começa na semente e termina na muda, a gente conseguiu produzir uma muda de café com 120 dias, em tubete, né? A muda, aos 120 dias, ela já tinha o padrão que se relata na literatura e que os viveristas de café comentam, que estaria, né, adequada ao plantio, em termos de tamanho, de incremento de raiz, de crescimento de raiz, de área foliar, de número de folhas. E a gente reduziu, então, em cerca de 60 dias o tempo de produção da muda, né? Em geral, se produz uma muda de café em 6 meses, a gente produziu a muda com 120 dias, com 4 meses. Aqui, né, então a gente partiu da semente pré-germinada, né? Então a gente fez a pré-germinação dessa semente, então a gente plantou essa semente pré-germinada e trabalhou com o regulador de crescimento e com fertirrigação na muda em tubete. E aqui tem algumas fotos do experimento, certo? Foi um trabalho interessante. Um outro trabalho do qual participei foi quando a gente trabalhou com fertigação e fertilizante de liberação lenta ou liberação controlada, né? Parece-me que o termo mais correto é liberação controlada. E a gente avaliou isso em cana-de-açúcar e em maracujá,
né, produzindo mudas de cana-de-açúcar e maracujá, verificando a performance agronômica e os custos da estratégia de adubação, né? Então, a gente usou várias estratégias de adubação com fertilizantes de liberação lenta, um protocolo do IAC também, e utilizamos fertilização com macronutrientes somente, com macro e micronutrientes, a fertirrigação, né? E a gente chegou à seguinte situação. O osmocote, né, ele promoveu mudas maiores, mas a um custo 2 a 3 vezes mais alto do que a fertirrigação, né? Então, o incremento maior que teve de biomassa nas mudas com osmocote foi de 25%, que é um incremento importante, mas que isso custa 3 vezes mais do que usar a fertirrigação. Então, a gente acabou concluindo que o custo-benefício do uso da fertirrigação, ele precisa ser levado em conta, e ainda mais que a gente pode mudar a CE da fertirrigação, pode aumentar essa CE da fertirrigação para conseguir mudas mais vigorosas, maiores, com maior biomassa e a um custo menor. Para vocês terem ideia, o protocolo de adubação do IAC, ele é 7 vezes mais caro do que a fertirrigação. Então, foi um trabalho interessante também que a gente fez. Uma coisa também que me chama muita atenção são os bioestimulantes, né? A gente tem trabalhado com esses bioestimulantes e a fisiologia entra aqui fortemente, né? Nesses trabalhos com bioestimulantes. Bioestimulantes são produtos formulados de origem biológica que melhoram a produtividade das plantas como consequência de propriedades novas geradas na planta, né? Então, e essas propriedades novas, elas são em decorrência de um complexo de constituintes desse produto, e não somente de um nutriente que exista lá, ou de um regulador de crescimento que exista lá, ou de um osmoprotetor. Então, esses bioestimulantes têm vários constituintes, como um complexo de constituintes, e quando se aplica esse complexo de constituintes na planta, se gera uma propriedade nova, emergente na planta, que traz algum benefício para ela, né? Então, a gente usou aqui um bioestimulante em soja e usou também suplementação com cálcio, porque esse bioestimulante, ele dizia que translocava cálcio na planta, né? Então, nossa, mas cálcio é imóvel, né? Ele transloca cálcio e transloca ainda mais para a estrutura reprodutiva e promovia maior pegamento de flores e frutos em soja, em feijão. A gente estudou nesse trabalho aqui, nas condições desse experimento. Eu participei desse experimento, que foi coordenado aqui pelo professor Hamilton, a Flávia, do mestrado em produção vegetal, foi a aluna que conduziu o experimento, né, trabalho, mas não houve resultado, né, não houve diferença significativa. Usar ou não usar o bioestimulante e até mesmo a suplementação de cálcio aqui também não interferiu muito, tá? Nesse trabalho aqui do meu orientado de mestrado, o Vitor Hugo, a família dele, ele e a família dele, eles têm um viveiro de plantas, eles são os maiores produtores de mudas de maracujá do Brasil, e a gente usou aqui bioestimulantes em mudas de maracujazeiro com e sem restrição de irrigação. Existe também na literatura muita informação de que esses bioestimulantes, eles agem como mitigadores de estresse, né? Então, eles teriam o seu efeito potencializado quando a planta está sob algum estresse. E aí a gente fez esse experimento, mas usamos aqui alguns bioestimulantes, né? Não houve efeito. Um deles o estimulante causou um maior crescimento nas plantas sem restrição de irrigação, mas a mitigação do efeito estressante praticamente não ocorreu, e pelo contrário, na planta sem estresse,
houve uma piora em alguns fatores aí relacionados a alguns parâmetros relacionados à fluorescência da clorofila. Então, conclusão nossa é que eles causaram pouco efeito sobre as mudas, ou nenhum efeito sobre as mudas de maracujá, nas condições desse experimento. Um outro trabalho que eu participei, foi aceito agora pela revista Caatinga, esse trabalho está no Prelo, e esse aqui teve resultado importante no sentido de promover melhora, né, na cultura. Foi usado um produto à base de extrato de alga, pulverização foliar, de bioestimulante em soja, trabalho feito em campo, variando dose de bioestimulante, variando estágio de aplicação na cultura da soja, e eles interferiram no número de ramos, número de nós, número de flores, de vagens e na produtividade da soja. Pra vocês terem ideia, teve uma dose lá desse bioestimulante que aumentou a produtividade em 5 sacas por hectare, né? Você pega o preço da saca hoje, que está a R$ 150 a saca de soja, né? Cerca de R$ 150, isso dá R$ 750 por hectare. Se você pegar um produtor aí que produza 1.000 hectares de soja, isso daria R$ 750 mil de incremento na produção. Então, é uma coisa considerável. Tem, obviamente, o custo de aplicação, o custo do produto, mas foi um resultado interessante. E mais recentemente, isso é o mais novo, a coisa mais nova que eu tenho me envolvido, já finalizando aqui, que é endoterapia em planta, né? A endoterapia, ela começou como tratamento de planta doente em ambiente urbano, tá? Você tem uma planta doente, uma árvore doente, a logística para retirar aquela árvore é muito complicada, ela está numa via urbana, ela está num parque, e aí essa árvore ela ameaça cair ou ela ameaça entrar num ponto onde não tem mais volta, ela vai morrer, ela iria ter que ser retirada, e se lançou mão de tratamento dessa planta com endoterapia. O que é isso? Se faz um furo no caule, injeta um produto que vai trazer o benefício à planta. Pode ser um defensivo, pode ser nutriente, pode ser diversas coisas. A endoterapia em si começou muito com defensivo para tratar a árvore doente em ambiente urbano. No entanto, no Brasil, um sujeito ele desenvolveu um dispositivo para aplicação em coco, na cultura do coqueiro. Veja bem. Isso foi patenteado, ele patenteou esse dispositivo no Brasil e nos Estados Unidos, ele fez o pedido de patente. E eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, que mostra a instalação desse dispositivo. Tá? É isso. Então, a endoterapia ela era feita fazendo o buraco, aplicava, tampava o buraco. Precisava de novo, fazia outro buraco, tampava, né, aplicava, tampava. Então, a planta, se você tivesse que fazer muitas aplicações, ela ia virar uma peneira, né? Isso causava risco de contaminação, de quebra do caule, e etc. Então, esse brasileiro criou esse dispositivo que é um catéter para a planta, que vem evoluindo na cultura do coqueiro, evoluindo bastante,
já é utilizado na cultura do coqueiro bastante, e chegou ao ponto de ele colocar agora a infusão, que é uma espécie de uma bolsa de soro, né? E a partir daí o produto é aplicado, isso depois é fechado, né? Fica hermeticamente fechado. Ele já tem planta com mais de 5 anos de uso, sem contaminação, sem perda do furo, sem oxidação, sem necrose, e as aplicações podem ser sucessivas. A instalação em culturas de estipe parece-me que é mais fácil, e isso já está estabelecido para uma das culturas que é o coqueiro. Ele tem trabalhado agora com o dendê no norte do país, inclusive ele está lá no norte do país, morando lá. E a gente está em contato com ele e estamos iniciando um projeto dentro do IFTM, que esse contato surgiu a partir de um colega da minha esposa, que também é professora do IFTM. Ele já nos visitou, né, aqui no IFTM. A gente vai trabalhar para a expansão dessa tecnologia na agricultura. Não posso falar muita coisa, porque isso envolve segredo, né, de informação, proteção da informação, etc. O que eu posso adiantar para vocês é que a gente vai trabalhar com isso agora. A gente montou uma equipe no IF, com até participação de professores de outras instituições, para trabalhar para a expansão dessa tecnologia na agricultura. E pensando em sustentabilidade, né, você vai aplicar alguma coisa, aplicando direto na planta sem perda alguma, é melhor, aparentemente, desde que isso seja bem estabelecido, bem estudado, do que você pulverizar ou aplicar no solo, que isso traz perda econômica e traz contaminação do ambiente. Isso vai provavelmente ser trabalhado dentro do Polo Embrapi do Instituto Federal, que é aquele polo soluções agroalimentares que eu comentei com vocês no início da palestra. A gente aprovou isso agora recentemente. Eu faço parte do grupo, é um grupo grande, liderado aí pela professora Fernanda Jardim, da área de alimentos da instituição, com várias outras pessoas na gestão. A gente está começando a iniciar o estabelecimento do polo, assinatura de convênio, etc, etc. O pessoal da gestão está trabalhando com isso. E a Embrapi é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Então, aqui, o foco dos trabalhos é muito voltado à produção de novos produtos e novos processos, né? Então, voltado à inovação, sempre, quase sempre, e novos produtos e novos processos. A gente acredita que a endoterapia de planta se encaixa perfeitamente nesse contexto, e pode ser que a endoterapia de planta seja uma das propostas da Embrapi dentro do IFTM. Isso não está definido, nem foi conversado, mas pode ser. Cabe agora ao caminho que isso vai percorrer. No entanto, os trabalhos com endoterapia de planta no IFTM já começaram, tá? Trabalhos com anatomia continuam, né? Eu continuo trabalhando com anatomia, minha formação aí de botânico, com enfoque na anatomia. Isso aqui é trabalho desenvolvido no IFTM, com Cimaba ferrugínea, que é uma planta de cerrado, que tem uma raiz muito amarga, e a gente também trabalhou com a nona coriácea. Então, aqui a folha de anona coriácea mostrando fenólico. A gente viu que só chama de raiz, mas pelo menos o material subterrâneo que a gente teve acesso dessa planta não é uma raiz, é um caule subterrâneo. Vamos até voltar aqui, ó, o polo de protoxilema está voltado para dentro. Então, se o polo de protoxilema está voltado para dentro, esse material que a gente coletou são caules subterrâneos, não foi propriamente uma raiz. E a gente encontrou alcaloide e fenólico, né, e compostos proteicos nesse caule subterrâneo. Esse trabalho de interesse meu com planta medicinal,
né? Então, a turma da biologia sempre demonstra muito interesse nisso aqui também. Coloco aqui como algumas considerações finais, que a biologia e a agronomia são áreas afins, como eu falei para vocês, são coisas intricadas, você tem agrônomos atuando mais propriamente na entomologia, na sistemática, como você tem biólogos atuando na fisiologia vegetal, no controle de pragas, no melhoramento vegetal, na biologia molecular e etc. Eu coloco aqui como algumas coisas importantes, né, da visão do biólogo aqui nas ciências agrárias. Normalmente, o biólogo ele tem uma visão mais holística das coisas, uma visão mais do todo. Ele tem uma formação muito boa na sistemática e filogenia, que pode contribuir bastante na agronomia. Ele tem uma formação muito boa na morfologia, seja morfologia externa ou interna, na fisiologia vegetal. Isso pode contribuir bastante à agronomia. Uma formação também muito boa em ecologia, que isso acaba por interferir nessa visão holística e também numa visão de sustentabilidade, né? Então, eu vejo isso aqui como pontos fortes aqui da formação do biólogo, que vai se enveredar por essa área, né, das ciências agrárias, mas ele também vai ter dificuldades, muitas dificuldades. Eu coloquei aqui dificuldades muito minhas, né? Muito minhas. Vai ter muita dificuldade com questões de solo. A formação da gente em solo não é a mesma formação que o pessoal da agronomia tem. Coisas relacionadas à fertilidade física do solo. Eu sinto muita dificuldade em questões relacionadas ao manejo agrícola, adubação, fitopatologia, defensivos, irrigação. Sinto muita dificuldade relacionada ao maquinário agrícola, ao mercado, porque o agrônomo tem muita coisa voltada a mercado, né, relacionada à extensão agrícola, então a gente não tem essa visão e eles têm, o agrônomo, né, então isso é uma coisa que você vai ter que entender. Então eu coloquei aqui, ó, entenda e aceite suas limitações. Então, se você tem uma formação, né, e de repente, como aconteceu comigo, eu não tinha visão de trabalhar com agronomia. Minha formação era dentro de biologia e botânica. E, por circunstâncias, eu fui levado a trabalhar com agronomia, topei o desafio, porque achei que isso era uma coisa importante para a instituição, topei o desafio, tive que estudar muito, continuo estudando muito, né? Estou ralando muito por causa disso, mas conto e contei com colegas fantásticos, né? E tenho que entender e aceitar minhas limitações. Entendendo e aceitando as minhas limitações, a gente estabelece parcerias, né? E essas parcerias são muito ricas, né? Em troca de conhecimento, em troca de visão, e isso, com certeza, por mais que eu, no meio do caminho da minha vida profissional, eu resolvi dar uma guinada, que eu não sei se é todo mundo que tem coragem de fazer isso, mas eu fui muito instigado para isso, e eu me senti desafiado e gostei. Eu estava gostando do que eu estava fazendo, né? Eu sempre fui um sujeito que quis trabalhar muito com coisa aplicada. Sempre tive essa visão muito voltada à ciência aplicada. E na biologia você pode trabalhar com isso ou não. Na agronomia, eles têm muito desse foco aplicado, né? Acaba que o que muda, no final das contas, se a gente está, principalmente nos trabalhos que eu fiz, onde o foco é a planta, o que muda muito é a visão, né? A gente tem uma visão da planta diferente da visão do agrônomo, e o agrônomo ele tem uma visão muito voltada à produção, produtividade, custo, etc.
É bom também que a gente aprenda isso, né? É bom que a gente aprenda isso. Então, eu não acho que tenha diferença de um fisiologista vegetal que é biólogo para um fisiologista vegetal que é agrônomo. Não acho que exista diferença a priori em competência e etc., né? Muito pelo contrário. Então, essas coisas são muito relativas, né? São muito relativas, isso vai muito da história de cada um e de como que cada um conduziu as coisas e de N situações aí. Então, como eu disse para vocês, a gente não faz nada sozinho. Existem aqui vários colegas onde eu fiz parceria de trabalho, professor Paulo, professor Valdeci, professora Michele, professor Hamilton, professor Edmo, professor Robson, professor Luiz Calon, da Química, professor Eduardo Guzmão, da UFV de Florestal, Fisiologia, professor Eusímio, da área de irrigação da UF. Agradecer aqui aos alunos e agradecer também a todos os colegas aqui, parceiros, de grande de engrandecimento, né, de rica troca de experiências com eles em trabalhos. Agradecer aos alunos de iniciação científica, agradecer aos alunos do mestrado, né? Aqui tem uma foto da gente ali na frente do laboratório, a turminha da agronomia, a turminha da biologia, num desses eventos que a gente recebeu crianças de escola aqui no IFTM. Aqui, eu tenho alguns alunos que trabalharam e continuam trabalhando comigo, o Vitor Hugo do mestrado, o Vitor Barros do mestrado, o Caio do mestrado, o Ezequiel do mestrado, a Leiriane da graduação, o Matheus da graduação, o Alisson da graduação e a Ana da graduação. A Ana, biologia, todo o restante aqui é da agronomia. O pessoal aqui já é agrônomo, né? O Ezequiel é professor na instituição de ensino, o Caio é de uma empresa, da Fertilaqua, o Vitor Hugo do Viveiro Flora Brasil, o Vitor Barros também estava numa empresa, agora está tocando as fazendas da família dele lá, ele como tocando toda a produção, e o pessoalzinho aqui que me acompanha, e que eu sou muito grato a todos eles. E é isso, gente. Fico aberto aí a vocês, agradeço demais, mais uma vez, pelo convite, acho que essa palestra se confundiu um pouco com minha trajetória, né? Mas eu resolvi usar de minha experiência, de minha vivência, para mostrar para vocês que a gente pode, um biólogo atuando nas ciências agrárias, ainda estou no começo disso, ainda tem muito tempo, muita estrada pela frente, espero continuar, me sinto satisfeito, né, em estar atuando dessa forma, mas é um grande desafio. Você dá uma guinada dessas, de certa forma, né? Mas tem gente que começa a fazer um curso de graduação com 50, 60 anos de idade, porque eu, aos 30 e poucos ali, indo para os 40, não posso também me desafiar e me inserir nesse contexto, ainda mais que é uma coisa que tem me dado muito prazer em fazer. Agradeço a todos. A gente que agradece muito a sua participação. A Kelly tem uma pergunta, Kelly Camilo. Ela está perguntando se os pesticidas sintéticos são os reis do mercado hoje por desconhecimento dos biológicos ou porque os pesticidas biológicos ainda não atendem 100% às necessidades do campo. Kelly, obrigado pela pergunta. Eu acredito que pelas duas coisas. Existe um desconhecimento, né, muito grande, o desenvolvimento de pesticidas botânicos ainda é muito incipiente. Quando eles existem,
A aplicação deles, muitas vezes, para grandes culturas não é viável, então a gente pensa num pesticida botânico mais voltado para o pequeno agricultor, para a agricultura agroecológica, orgânica, do que para grandes culturas. E o mercado dos pesticidas sintéticos, ele é muito agressivo, gera muito dinheiro, né? E gera muito dinheiro. Então, e eles têm sua eficácia. Eles têm sua eficácia. É óbvio, não é à toa que estão aí há décadas e décadas. O que acontece é que eles também têm um lado ruim, né, que todos nós conhecemos, e a cada dia as empresas desse mercado dos sintéticos estão mais preocupadas com o desenvolvimento de resistência dos organismos-alvo e com a falta de novas moléculas no mercado. Então, eles muitas vezes estão meio que encurralados, né? E aí, quando você se sente encurralado, você tem que partir para outras abordagens. E muitas vezes eles vão atrás de moléculas antigas, né? A estudar novamente moléculas antigas que caíram em desuso, ou podem ir também para esse nicho dos produtos naturais, ou para se vir como um princípio ativo, ou para se vir como um princípio molecular, né, uma base molecular para a síntese de outra molécula. Isso acontece muito na indústria de medicamento e pode acontecer também na indústria agrícola, né, de defensivos. Mas eles são os reis do mercado, como você falou, sem dúvida alguma. Eu que agradeço, Ken. Ela perguntou sobre o mini curso, é isso? Foi. Então, a gente, quando montou o núcleo, né, de agroecologia, lá no IFTM, a gente montou um curso, e dentro desse curso tinha um módulo de pesticidas botânicos, né? Então, a gente tratava sobre esse assunto, preparava alguns formulados ali para controle de plantas daninhas, para controle de insetos, ia para o campo, mostrava para os meninos a aplicação, mostrava como que era o preparo, os cuidados que tinha que ter em relação a isso. Mas existem grupos que trabalham com isso, mas eu não conheço nenhum curso diretamente voltado para pesticidas botânicos, mas existem cursos de agroecologia no país, né? E nesses cursos de agroecologia, vocês vão encontrar muita coisa relacionada a essa temática, certo? Eu que agradeço. Algo mais, pessoal? Eu acho que não. Só a Kelly? Vocês têm mais alguma dúvida? Qualquer coisa é só ligar o microfone. Eu acho que a gente pode encerrar aqui. Então, eu agradeço a todos vocês. Jala, eu não consegui ler direito. Você poderia ler para mim? Posso sim.
a práticas e experiências que devem ser mais estudadas por biólogos em relação à nutrição do solo e práticas ecológicas em grandes áreas, biofertilizantes como propaganda pelo Jairo e os manejos como propaganda pelo Ernest. Um comentário. Sim, ela fez um comentário. Isso mesmo. O manejo do solo, ele pode ser voltado para essa temática que você falou. Existem grandes avanços nesse sentido, com produtos que vão melhorar a microbiota do solo. Esses produtos podem ser produtos comerciais ou não, né? Vão melhorar a condição do solo como um todo, né? Condicionadores de solo à base de ácido úmico, ácido fúlvico. Existem práticas agroecológicas voltadas para isso, né? E é uma das formas de se trabalhar a agricultura nesse sentido. Mas ainda também, com certeza, se for comparar com toda a prática agrícola conhecida e praticada, ainda é incipiente, né? Mas tem avançado, principalmente quando empresas se interessam por isso, põem no mercado, trabalham esses produtos comercialmente, esses condicionadores de solo e etc. O nome do artigo? Posso. Eu vou projetar aqui para você. Ou não, então eu falo de uma vez. Né? Deixa eu abrir aqui. Traduzindo para o português, o nome do artigo vai ser Fertirrigação e Regulador de Crescimento na Produção de Mudas de Café em Tubetes. Certo? Você conseguiu anotar? Foi a Marcele que pediu? Isso, né? Ok. Se você quiser me mandar e-mail, viu, Marcele? Na palestra tem o meu e-mail no início e no final. Esse trabalho foi conduzido pelo nosso grupo aqui, uma aluna minha de iniciação científica, e a gente continua trabalhando com muda de café até hoje, tá? Com outras coisas também. Então, eu queria agradecer você, Victor, pela palestra. Foi muito boa. Esse ano é um ano muito especial, apesar de tudo, porque o nosso curso está fazendo 10 anos. Então, a sua palestra foi de extrema importância, porque, querendo ou não, abre um pouco o nosso leque. E acabei ficando muito agradecida por você estar participando desse momento tão especial para a gente. Ok, gente. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela atenção, parabéns pelos 10 anos de curso. À disposição, meu e-mail está aí na palestra, se quiserem conversar posteriormente. E é isso, tenham um bom dia aí para vocês. Ok?